bem? Voltamos para mais uma edição do nosso jornal. Tudo bom com vocês, queridos telespectadores? Bem, hoje vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa do segundo bimestre e vamos continuar falando sobre notícias. Vamos abrir nosso livro lá na página 8 e vamos acompanhar mais uma notícia sobre museu. Vamos acompanhar a leitura? Vem comigo! O ano de 2018 não trouxe apenas boas notícias ao público interessado em museus. No dia 2 de setembro, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Leia o texto a seguir. O texto a seguir também é uma notícia. Vamos acompanhar a leitura. O Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. A quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. Nós temos a foto aqui do Museu Nacional. Lembra que em uma notícia nós também podemos ter fotografias? Muito bem. O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, recebeu na última segunda-feira uma doação no valor de 180.800 euros do governo alemão. Trabalho de recuperação. Embora o incêndio tenha destruído grande parte do Museu Nacional, as equipes de busca estão felizes com os itens já recuperados até o momento. Cerca de 1.500 itens, entre peças das coleções, equipamentos, objetos pessoais, fragmentos arquitetônicos e alguns objetos ainda não identificados. Jéssica Antunes, Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. Jornal de boas notícias. Muito bem. Agora nós vamos fazer a interpretação dessa notícia. Acompanhe, página 9. Número 1. Complete o quadro a seguir, identificando as informações contidas no lead da notícia. O museu recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. Lead, vamos lá para o título, certo, galerinha? O que aconteceu nessa notícia? Onde aconteceu essa notícia? Quando aconteceu essa notícia? Quem escreveu? Essa notícia fala sobre quem, certo? Como essa notícia aconteceu e por que essa notícia aconteceu? Número 2. O texto lido apresenta intertítulos, lembra? Aqueles títulozinhos lá no meio do texto da notícia? Será que essa notícia apresenta intertítulos? Bem. Número 3. Após ler e analisar os textos apresentados, complete as frases a seguir com os nomes dos principais elementos que constituem uma notícia. Então, gente, a gente vai pensar nos principais itens que uma notícia tem que ter, beleza? Então, vamos lá. Letra A. O espaço da notícia informa ao leitor sobre o fato que será apresentado. Então, lá em cima, aquela primeira parte, né? Que fala, que inicia aquela reportagem, porque o que chama a atenção da gente para a gente querer ler uma notícia? Antes da gente ler o conteúdo da notícia, qual parte da notícia que a gente lê? Pensem bem, molezinha. Letra B, o vem logo após o título. Então, nós temos o título, é a parte que vem embaixo do título. Qual o nome dessa partezinha que vem embaixo do título, que contém mais um pouquinho de informação sobre aquela notícia? Letra C. Os tananãs ou tananãs são palavras ou expressões que aparecem entre dois parágrafos para organizar a leitura da notícia. Então, qual o nome daquela partezinha que também
é um título, só que um título menor, né? Que faz a notícia ficar mais organizada, né? Porque a gente começa a ler, por exemplo, aqui, ó, trabalho de recuperação. Está falando sobre o mesmo assunto, porém vai desvincular para falar sobre a recuperação do museu, tá bom? Letra D. O tananã faz um resumo da notícia, apresentando as informações básicas sobre o fato noticiado e respondendo às perguntas. Quais são essas perguntas que não podem faltar em uma notícia, gente? Pensem aí. E lá em cima, né? Lá naquele meu primeiro parágrafo, onde eu tenho as principais informações sobre aquela notícia. Qual o nome daquele primeiro parágrafo? E letra E. Um dos fatores que define o público-alvo da notícia é o... Como que eu vou saber para quem eu vou destinar aquela minha notícia, né? Como eu falei na aula anterior. Se for sobre política, por exemplo, nem todos vão estar interessados. Se eu falar sobre um show, se eu falar sobre arte, né? Então, as notícias, elas têm um público-alvo, né? Elas têm pessoas que se interessam por determinados assuntos. Então, vocês vão completar aí a letra E. Gente, saindo da letra E, nós vamos lá para a página 14. Muito bem. Na página 14, eu vou explicar o que vocês têm que fazer, ok? Primeiro eu vou ler e depois eu vou explicar, tá bom? Notícia. A notícia é um dos gêneros textuais jornalísticos mais lidos em nosso dia a dia. A gente praticamente todos os dias lê uma notícia, né? Sua intenção é informar o leitor sobre fatos da atualidade. Então, gente, as notícias elas podem ser políticas, elas podem ser sobre artes, né? Então, tem vários gêneros. Conhecendo o gênero. Ao ler e interpretar as duas notícias apresentadas na unidade, você pode perceber que é notícia. Primeiro, é um texto curto, que tem como objetivo informar o leitor. Gente, não é um texto de quadro. Sim, existem notícias que têm textos grandes, mas aí depende muito da notícia. Normalmente as notícias têm textos curtos. Por quê? Porque ela tem por objetivo informar de forma rápida, tá? Tornar aquela pessoa, o leitor, né? Tornar ele informado de forma objetiva, tá bom? A notícia ela não fica enrolando, escrevendo, não. Ela é de forma objetiva, então ela escreve ali exatamente o que o leitor precisa saber, tá bom? De forma clara, sempre de forma clara. É um texto curto que tem como objetivo informar o leitor. Costuma vir acompanhado de um título ou de uma manchete, que apresenta o fato noticiado. Mesmo que o fato já tenha acontecido, geralmente o verbo do título é utilizado no tempo presente. O título não tem ponto final, tá, gente? O que tem ponto final é apenas a notícia, não o título. Muitas vezes apresenta logo abaixo do título um subtítulo, que é um títulozinho menor, que também traz algum tipo de informação sobre aquela notícia, que aprofunda alguma informação sobre o fato noticiado, além de intertítulos ou entretítulos, que podem ser inseridos entre os parágrafos, facilitando a leitura e a compreensão da leitura, tá bom, gente? Apresenta um lead, que é o resumo das informações apresentadas na notícia. Geralmente corresponde ao primeiro parágrafo, então normalmente o primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de lead. E deve responder às perguntas: o que, quando, onde, como, quem e por quê. Apresenta as informações contidas no lead desenvolvidas no corpo do texto. Pode apresentar recursos visuais, ou seja, né, para a gente poder ver, ler, né, como fotos acompanhadas de breves comentários chamados de legendas. Tem um público-alvo, que é definido conforme o assunto da notícia, o que eu já tinha falado. Deve ter uma linguagem clara, objetiva e imparcial. O que é imparcial? A pessoa que está escrevendo aquela notícia, ela não pode dar a opinião dela, ela simplesmente relata
o que aconteceu, mas ela não expõe, ela não dá a opinião dela. Pode ser veiculada no rádio, na televisão, em jornais ou em revistas, seja no meio impresso ou no meio virtual, o que nós já havíamos falado ontem. Então, as notícias elas podem ser dadas de várias maneiras. Planejando a escrita. Chegou o momento de você escrever uma notícia. Pensaram que iam se livrar, que iam só responder as questões do livro, né? E na plataforma. Você e seus colegas vão escrever notícias que serão fixadas em um mural para serem lidas pelos colegas alunos de outras turmas e de outros anos, professores e funcionários da escola. Para isso, siga essas orientações. Então, galera, o que a gente vai fazer? Vocês vão escrever a notícia de vocês, tá? Quem quiser pode desenhar uma imagem referente àquela notícia, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever a notícia, tá? E vão colocar no grupo. Então, hoje é quinta. Vocês vão ter quinta até a aula de segunda-feira, tá bom? Que aí vocês vão poder escrever a notícia de vocês com calma, vão fotografar e vão colocar no grupo. Só que, para isso, vocês vão fazer a notícia no caderno de vocês, tá bom? Só que, para isso, a letra tem que estar impecável, porque senão o colega ele não vai conseguir ler a notícia de vocês. Então, a notícia de vocês pode ser uma notícia criada, inventada, ou pode ser uma notícia copiada, tá? Vocês podem pegar uma notícia do jornal, da internet, da televisão, de onde vocês quiserem, e vocês podem fazer a notícia, aquela mesma notícia, vocês vão fazer do jeito de vocês. Não é para copiar o que está escrito exatamente, não. Vocês vão ler a notícia, certo? Vocês podem falar sobre aquela notícia, porém do jeito de vocês. Vocês vão escrever a notícia do jeito de vocês, tá bom? Quem quiser criar e inventar uma notícia, pode. Mas quem quiser ver uma notícia da internet e reproduzir aquela notícia no caderno, também não tem problema, tá bom? Escrevendo e revisão. Vamos relembrar alguns elementos do gênero notícia que não podem faltar em seu texto. Escolha um título para chamar a atenção do leitor, que seja curto, objetivo e claro. O subtítulo deve complementar o título e apresentar algumas informações sobre o fato apresentado. Escreva o lead em 1 ou 2 parágrafos, resumindo as informações da notícia e respondendo às perguntas. O que, quando, onde, quem, como e por que aquela notícia aconteceu. Por que aquele fato aconteceu ou está acontecendo. Desenvolva o restante da notícia com outras informações sobre o fato noticiado. Inclua intertítulos entre os parágrafos para facilitar a leitura do texto e indicar como ele está organizado. Ilustre a notícia com fotos, escrevendo uma legenda com um breve comentário sobre elas. Quem não quiser colar uma fotografia, pode fazer um desenho, ok? Porém, a notícia ela tem que ser ilustrada. Após escrever a notícia, verifique se seus elementos estão todos presentes, tá bom? Aqui está pedindo para a gente trocar o texto com um colega, mas infelizmente não será possível, por isso todos irão postar a foto no grupo, tá bom? Com a ajuda do professor, você e seus colegas organizarão um mural. Não temos como organizar um mural, porém, temos como colocar no grupo para que todos leiam, tá bom? Ok? Qualquer dúvida é só me chamar. Bem, por hoje é só. O nosso jornal de hoje termina aqui. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a próxima aula.